boa noite. Estamos começando mais um Roda Viva. Este programa é transmitido ao vivo pelas TVs educativas de Porto Alegre, Minas Gerais, Espírito Santo, Piauí, TV Cultura de Curitiba e TV Cultura do Pará. É ainda retransmitido para mais 15 emissoras que formam a Rede Brasil, através da TV Educativa do Rio de Janeiro. O convidado dessa noite é o escritor Paulo Coelho. Você que está nos assistindo em casa pode fazer perguntas pelo telefone 252-6525, eu repito, 252-6525, que a Bernadette, a Ana e a Cristina estarão anotando suas perguntas. Para entrevistar o escritor Paulo Coelho, nós convidamos os seguintes jornalistas: Hamilton dos Santos, subeditor do Caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo; Cíntia Greiner, editora executiva da Revista Nova; Ricardo Couto, repórter especial do Jornal do Brasil; Alberto Helena Júnior, diretor-geral da Rádio Gazeta AM e FM; Ademir Assunção, editor da revista Can; Caio Fernando Abreu, jornalista e escritor. Para registrar os melhores momentos do programa está conosco também o cartunista Paulo Caruso. Na plateia, assistem o programa convidados da produção. Paulo Coelho é o escritor que mais vende livros hoje no Brasil. Seus dois livros, O Diário de um Mago e O Alquimista, lideram a lista dos mais vendidos durante os últimos 2 anos. Nasceu em agosto de 47, passou a infância na zona sul do Rio de Janeiro, é do signo de Virgem e no horóscopo chinês é Javali. Cursou até o 3º ano de Direito na Faculdade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Em 1968, criou e dirigiu a 2001, uma revista underground que só teve 2 edições. Foi também correspondente da revista Manchete em Londres. Na mesma época, encontra o compositor e cantor Raul Seixas, de quem se torna parceiro. Juntos, compõem os sucessos Eu Nasci há 10.000 anos atrás e Al Capone. A década de 70 encontra Paulo Coelho mergulhado no estudo da alquimia, a química da Idade Média, que procura descobrir a pedra filosofal e o elixir da longa vida. Continua estudando o assunto e em 1986 torna-se mestre em magia na ordem RAM, Rigor, Amor e Misericórdia. Além de mago e compositor, Paulo Coelho é poeta, produtor cultural e jornalista. Entre seus hobbies está uma criação de mariposas e uma coleção de baralhos de tarô. Paulo, seus 2 livros estão há mais de 2 anos na lista dos mais vendidos. Em primeiro lugar, eu acho que quando você escreve alguma coisa, você tem 2 alternativas. Ou você vai falar de você mesmo, pura e simplesmente, ou você vai falar de tudo aquilo que te cerca, não é verdade? Você pode, enfim, começar a comentar suas angústias existenciais, achar que elas são únicas só para você, achar que aquilo está te afligindo, colocar numa linguagem muito sofisticada. Ou então você pode entender que nas suas angústias existenciais, você está compartilhando aquilo com todo mundo, você não está sozinho. Todos nós sentimos, de uma maneira ou de outra, a mesma coisa. Todos nós temos os nossos problemas com amor, todos nós temos os nossos problemas com dinheiro, todos nós temos os nossos problemas com realizar os nossos sonhos. Então, o que acontece? Acontece que quando você fala o que você está sentindo, mas entende que o que você está sentindo é uma coisa comum a todas as outras pessoas, a partir desse momento eu acho que a obra de arte, seja ela literatura, seja ela música, seja ela, enfim, que for, ela está cumprindo a sua função. Ela está espelhando um momento. O problema é que normalmente nós nos confundimos muito e nessa confusão a gente acha que tem alguma ideia nova para falar. Pronto, vamos falar de uma coisa genial que vai resolver o problema do mundo. Não é verdade. Salomão já dizia há 10.000 anos atrás que não havia nada de novo debaixo do sol e não há nada de novo debaixo do sol até hoje. Continuamos sentindo as mesmas angústias, continuamos lutando contra os mesmos problemas e tudo. Quando eu escrevi O Diário de um Mago e Alquimista, eu percebi que o tipo de angústia, que o tipo de necessidade, que o tipo de especulação filosófica que eu tinha era muito comum. Porque eu fui forçado a fazer uma peregrinação em 1986
aonde eu tinha me sofisticado muito, eu precisava voltar a reencontrar com essa origem, com essa necessidade que nós temos, enfim, de compartilhar com os outros os nossos sentimentos. Então eu acho que tanto o Alquimista feito o Diário de um Mago, mais o Alquimista talvez, não foram livros escritos por mim. Eu estou com mérito, eu estou aqui nessa arena, enfim, envolto aqui. Você não se sente como um cristão Mas não me sinto, à espera dos leões? Não, um cristão à espera dos leões, não, à espera da grua, como disse o Caruso. Mas eu não me sinto assim necessariamente o autor desses livros. Eu me sinto como se eu tivesse espelhado todas as pessoas que gostariam de ter escrito esse livro e que eu escrevi, eu coloquei. É uma forma de magia? É uma forma de receber os direitos autorais, mais do que, entende, de você realmente estar com uma ideia nova. Principalmente a alquimia é um negócio que tem 800 anos. A magia, enquanto tradição, vai para os seus 5 mil anos. 5 mil, 50 mil, mas enquanto tradição mais ou menos codificada, vai para os seus 5 mil anos. Então, tudo o que aconteceu, na verdade, foi que eu consegui, graças a Deus, ser um instrumento de um sentimento coletivo. Acho que eu atribuo a isso o sucesso dos livros. Paulo, antes de começar aqui a abrir a roda de perguntas, eu queria matar uma curiosidade. Eu li no jornal uma nota que dizia que você participava de sessões de mentalização com o Roberto Medina. Como o assunto está hoje na manchete dos jornais, o sequestro, você tem esse hábito de participar com pessoas de sessões desse tipo? Você participava efetivamente com correta informação? Eu peço mil desculpas, mas essa é a única pergunta que eu não vou responder. Isso é um caso que envolve vida, que envolve morte, que envolve um momento muito delicado. Então, mil desculpas. A única pergunta que eu não respondo é sobre isso. Tá certo. Tá? Roberto, posso Ricardo, fazer uma pergunta em cima do que ele acabou de dizer? Se lá pelas tantas que você foi mais ou menos obrigado a escrever uma história. Não é que você resolveu, mas foi obrigado. Conta melhor isso. Como é que veio essa obrigação de escrever essa história do alquimista? Bom, não, a história é mais do Diário de um Mago, né? Como eu falei, eu tinha muito esse problema de achar que eu era uma pessoa especial, porque eu estudava ocultismo, que era uma coisa fascinante, muito sedutora. E eu cometi alguns equívocos na minha vida. Um desses equívocos foi achar que eu tinha alcançado coisas que a maioria dos seres humanos não consegue alcançar. Então, eu comecei a crescer dentro daquele processo mágico, a fazer as práticas, a trabalhar em cima da disciplina, essas coisas todas. Uma coisa muito interessante, muito fascinante, realmente. E a determinada altura eu me senti como uma pessoa especial. Uma pessoa que era capaz de fazer certas coisas, de ter certos contatos, de ter uma percepção muito diferente, isso tudo. E quando eu ia receber aquilo que era o símbolo, vamos dizer assim, do degrau de conhecimento que eu tinha atingido, que era uma espada, o meu mestre não me concedeu a espada. Não me concedeu a espada justamente por causa desse equívoco. Ele disse, cara, não é bem assim. Todas as pessoas têm o mesmo tipo de acesso ao conhecimento. Isso é uma das tradições mágicas, ou seja, todos nós que estamos aqui, os espectadores que estão na televisão, todos nós temos o mesmo acesso. Só que algumas pessoas usam o caminho da magia, outras usam o caminho da moda, outras da televisão, outras do jornalismo, enfim. O problema é que no final desse caminho você vai atingir a sua comunhão com Deus, você vai atingir a sua comunhão com o extraordinário, né? Em virtude do meu egocentrismo exagerado a essa altura, ele me negou essa espada e disse, eu vou te mostrar que através do caminho das pessoas comuns, através do caminho das mesmas pessoas iguais, enfim, como todos nós somos um parte do outro, temos o mesmo nível de ansiedade, aquilo que eu respondi antes para o Conder. A partir desse momento, eu iria descobrir que nas pessoas comuns estava, então, o segredo de qualquer sabedoria. E ele me fez percorrer um caminho, que é um caminho medieval. Eu fiz isso em 1986, depois de muita vacilação, evidentemente, porque você há de convir que você fazer um caminho medieval a pé, em 1986, tudo bem, mas procurando uma espada em nome de uma tradição mágica que remonta a 500, 600 anos atrás no caso da minha ordem, é um negócio que soa absurdo para qualquer pessoa, inclusive para mim, né? Então eu fui forçado a fazer esse caminho. Ao fazer esse caminho, eu me deparei com todo o sistema extraordinário que acontece na vida de qualquer pessoa. E ao me deparar com o extraordinário
da vida de nós, pessoas comuns, aquilo me deixou à beira da loucura. Porque o que acontece? Acontece que você começa a dar um valor mágico a tudo que te cerca e daqui a pouco você não sabe qual é a tua fronteira entre o que é realmente extraordinário e o que é a piração sua. Você começa a ler revista e dizer: ah, minha matéria saiu na página 68, 814, 14 é a temperança no tarô. Você pira, você começa a imaginar todas as referências. Negócio de somar placa de carro, 2 mais 3. Eu tinha essa mania na época que eu estava estudando tarô. Então eu fui fazer, e como o extraordinário estava muito presente, eu comecei a achar que eu tinha que colocar aquilo para os outros verem. A única maneira que eu tinha de, vamos dizer assim, saber que o que eu tinha passado era real, não era uma piração, era que eu sujeitasse esse trabalho à visão das outras pessoas. Você escreveu para não ficar louco isso? Eu escrevi exatamente, para dizer, olha, aconteceu isso comigo, é possível e tudo, está aqui, eu estou me expondo, vocês entendam, vocês vejam, e eu acho que isso me defendeu justamente de perder o pé na terra, que é fundamental, né? Paulo, Hamilton dos Santos. Você vendeu mais de 500 mil cópias no Brasil com seus 2 livros e calcula-se que você faturou com eles $200 mil. Bom, quando se tem um fenômeno assim, de best-seller no Brasil, uma das coisas interessantes é você testar a capacidade de profissionalização das editoras. Um escritor norte-americano, o Tom Wolfe, a tua editora pagou $100 mil pelo adiantamento de um livro que ele nem escreveu. E, num caso semelhante, que é o teu próximo livro, que você está escrevendo, ela te pagou um adiantamento de $20 mil. E contas que você recebeu $200 mil por essa quantia de livro que você já vendeu. Eu queria que você me falasse um pouco dessa condição de best-seller brasileiro e depois a tua relação com as coisas materiais. Certo, Hamilton, é muito importante falar disso. Primeiro porque eu acho que eu posso ser uma prova viva para os escritores brasileiros de que é possível viver de direitos autorais. Aliás, eu sempre vivi de direitos autorais na minha vida. Eu vivi de direito autoral em música, eu vivi de direito autoral em artigos que eu escrevi, eu vivi de direito autoral e estou vivendo em livro, apesar de no começo eu achar que era impossível e tudo, né? Segundo, é o meu trabalho. Eu acho que eu mereço ser pago pelo meu trabalho e eu tenho o maior orgulho de receber bem. Não chega a ser $200 mil, mas eu tenho o maior orgulho de, enfim, ganhar dinheiro com aquilo que eu faço. Eu acho que eu mereço porque dinheiro não é vergonha, entende? Pelo contrário, dinheiro é uma coisa que te estimula a fazer. Durante muito tempo a arte ficou meio presa, meio travada, porque existia sempre essa ideia de que dinheiro era pecado. Um pensamento cristão, negativamente cristão, aliás, Cristo jamais se manifestou a esse respeito, pelo contrário, disse dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, né? Mas existia um falso pensamento cristão dizendo que você não podia ganhar dinheiro, que a arte era uma coisa que transcendia. Por causa disso, o artista também passou a transcender e o artista passou a ser um sujeito um pouco distante. Porque ele se achava, já que ele não ganhava dinheiro com isso, ele tinha quase uma característica sagrada. Sim, ele é uma pessoa sagrada. O artista é uma pessoa sagrada, o garçom é uma pessoa sagrada, o cameraman é uma pessoa sagrada. Todos nós representamos aqui a manifestação viva de Deus. Então, é possível ganhar dinheiro com arte e receber isso como pagamento de um trabalho que você merece. Se bem que, como eu respondi aqui para o Conda, eu acho que eu fui muito mais um instrumento de todas essas milhares de pessoas que escreveram o livro. Segundo, eu acho que está havendo uma grande profissionalização do mercado de direito autoral. Eu não sou o único a viver de direitos autorais, talvez nesse momento, por uma condição típica, entendeu? Eu esteja vivendo melhor do que alguns, afinal de contas os livros estão na lista dos mais vendidos e tudo, mas... O Fernando também está vivendo de direito autoral? Mais ou menos, né? Eu recebo um pagamento mensal da editora, tem que entregar um livro e tenho alguns direitos de livros já publicados, mas eu preciso também me virar muito por fora, fazer muito freelance, trabalhar muito com jornalismo.
Mas é aquilo que o Paulo estava dizendo, no final das contas eu vivo de direito autoral mesmo, do que eu escrevo, né, do que eu teço. Evidente, tudo que eu tenho vem... Agora, qual é essa relação, assim, por exemplo, o escritor, o Tom Wolfe, no Brasil ele vende menos que você, no entanto ele recebeu um adiantamento muito maior. Como é que você vê essa relação, assim? Por que o escritor, quer dizer, você está com um cacife na mão, você dá mais lucro para a editora, por que você não podia ter pedido um adiantamento maior? Olha só, Hamilton. Primeiro, eu nunca gosto de trabalhar muito a nível de adiantamento. Eu pedi esse adiantamento porque eu precisava fazer uma viagem, precisava transar, enfim, certas coisas. Mas eu acho que o adiantamento te vicia muito. Então foi uma eventualidade, assim, não foi uma eventualidade que normalmente os escritores estrangeiros têm essa relação com a editora. E segundo, eu não sei exatamente como é que é esse esquema do direito autoral, da compra de direitos autorais e tudo, mas me parece que isso já é uma praxe. Eu não entrei nessa área, eu estou muito mais preocupado aqui com o que eu estou ganhando, isso eu estou. Eu quero saber se os meus direitos autorais estão em dia, se são bem pagos, e até agora eu não tenho nada a reclamar da editora Rolo. É uma editora absolutamente correta e tudo. Agora, se eu for me estabelecer relações entre o fulano que ganha mais, o fulano que ganha menos e o que eu ganho, eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer porque eu vou me esquecer do meu trabalho e vou começar a prestar atenção no trabalho dos outros. E eu acho que eu tenho que profundamente me concentrar naquilo que eu estou fazendo, no trabalho que eu estou executando. O Paulo, Roberto Helena Júnior. Você deve estar lembrado que esse negócio, esse movimento todo de realismo fantástico e tal, começou lá no começo dos anos 60, final dos anos 50, com o Povel, o Bergier, Despertar dos Mágicos, e depois seguiu lá através do Castanhede e tal, Mircea Eliade e tudo mais, e foi desembocar nos Gabriel Garcia Marques da vida, né? Foi um período em que teve muito sucesso junto à juventude, misturado ainda com o negócio de droga, LSD, né? E, de repente, isso desapareceu. Nos anos 80, começou a esgotar esse tema, esse assunto, né? Essa abordagem literária, né, da vida. E você ressurge com esse livro, juntamente com esse mexicano Benítez, né? JJ Benítez. Espanhol, a que você atribui isso? Já não passou essa fase? Então... Helena, deixa eu te dizer duas coisas. Primeiro, esse assunto ele Paulo, vem sendo construído... Deixa eu só entrar de carona na pergunta da Helena, porque tem um telespectador aqui, o Carlos Edu de Santo Amaro, que ele pergunta exatamente se você não se inspirou no mestre Dom Juan do Castanheda. Tá, vou responder as duas perguntas, começando por essa. Castanheda, inclusive, no começo do meu livro, está na dedicatória do Diário de um Mago, tem uma homenagem ao Castanheda, e durante todo o tempo do livro eu tentei colocar no meu guia aquilo que o Castanheda colocou em Dom Juan, né? Só que o meu guia era, enfim, uma pessoa com tantas contradições e com tantas dúvidas quanto eu. E eu mitifico um pouco a ideia do Dom Juan do Castanheda. Não é que eu tenha me inspirado, não. Nós vivemos experiências semelhantes. Já me chamaram do Castanheda de Copacabana, inclusive, e eu tenho muita honra de ser comparado com Castanheda, que é uma pessoa que eu tenho a maior admiração. Voltando ao que você perguntou, Helena, esse assunto, o esoterismo, ele está em moda, como eu falei outro dia, há 15 séculos. Isso não é um problema de hoje. Todo mundo consome isso, apenas existem fases em que esse tema é mais batalhado e fases que esse tema é mais oculto. Mas vai olhar as livrarias, vai olhar as editoras que só publicam coisas assim, feito é a Cultrix, feito é a Pensamento e tudo. Eles vendem sempre. Existem livros que a gente enfim, não frequenta a lista dos mais vendidos e tudo, nem ouviu falar, mas que estão lá vendendo, feito Minutos de Sabedoria, feito Alegria e Triunfo. Existe uma série de livros que estão sempre sendo consumidos, que correm de boca a boca. Agora, veja bem, a dúvida que te leva a buscar isso, porque as pessoas vão buscar isso, vão atrás disso em função de alguma coisa, não é verdade? Essa alguma coisa, o que é basicamente? É responder a pergunta que todos nós aqui temos. O que eu estou fazendo aqui? Por quê? Por que eu estou vivo? Qual é o objetivo de eu estar, enfim, na Terra nesse minuto, em 1990 e tudo? Ora, o homem escolheu 3 maneiras básicas de responder essa pergunta. A arte, a ciência e a busca espiritual. Todas as 3 começaram da mesma pergunta, entende? Todas as 3 estão nas cavernas de Altamira, estão no passado, você vê aqueles bisontes pintados, você vê a arte na maneira de pintar o bisonte, você vê
a tecnologia, a ciência, na maneira da flecha, de como estrategicamente os caçadores se colocam, e você vê a busca espiritual, porque pintar aquele bisonte, aquele touro lá, era ao mesmo tempo também significar magicamente um desejo realizado. Através do tempo, cada corrente começou a desenvolver a sua maneira de responder essa pergunta. A ciência foi por um caminho, a arte por outra e a busca espiritual por outra. Volta e meia eles se cruzam. Às vezes a ciência se mistura com a arte, às vezes a busca espiritual se mistura com a ciência, volta e meia esses caminhos se tocam. Mas a essência, a pergunta é o que move todos nós. Entende? Então, tem momentos que o homem precisa, são momentos em que ele está dentro de um pensamento científico muito mais claro, muito mais objetivo, onde as conquistas estão sendo muito rápidas naquela área. Então todo o esforço daquilo que os alquimistas chamavam a alma do mundo, a anima mundi, ou seja, essa ligação profunda que existe entre todos nós, todo esse esforço vai só para aquele assunto. Nós entramos em épocas de razão, nós entramos em épocas de fé, nós entramos em épocas onde a arte é o básico, entende? O renascimento, ou enfim, a idade da razão. Daí. Então, isso é como se explica o eterno nascer e morrer do esoterismo a níveis de grande público, porque, como eu falei no começo, ele está sempre presente. Agora, no caso dos meus livros, apesar do título Diário de um Mago Alquimista e do próximo se chamar Brida, que é sobre feiticeiras mesmo, entendeu? Aí, eu não estou falando dos grandes códigos mágicos, não. Senão não vendia isso. Pois é, exatamente isso que eu queria saber. Eu sou virginiano como você, então também gosto das coisas bem explicadas, né? Eu queria uma definição sua de magia. O que é magia? Cara, essa pergunta assim, é muito difícil, mas eu te diria que... Eu te daria duas definições. Uma seria que é uma maneira não ortodoxa de procurar o conhecimento. Ou seja, uma maneira não muito convencional. E a outra definição seria a ferramenta que te faz cruzar a ponte entre o visível e o invisível. Sabe? Cruzar essa ponte entre o mundo visível e invisível, trazer uma realidade que nos envolve, que nos cerca, que está presente e que nós não reconhecemos, né? Isso é magia. Agora, só para deixar bem claro, magia não é privilégio dos magos. Magia é privilégio de todos os seres vivos. Exatamente, isso você falou no início, né? Exatamente. Então, agora, como os seres humanos, os mortais comuns não iniciados, podem ter acesso ao caminho mágico? Você fala que encontrou um guia, encontrou um mestre. Como se faz para encontrar um mestre? Você se prepara e ele vem naturalmente, numa padaria da Alameda Franca, ou num bar em Paris? Como ele vem até você? Olha, Caio, essa maneira, existem... deixa eu ver como é que eu te defino isso da maneira mais clara possível. Tem muitas... Uma parábola zen que termina dizendo que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Você acha que é um pouco por aí? Olha, eu queria até contar uma história a esse respeito, mas antes de contar essa história, eu queria lembrar o seguinte. No caso das pessoas cuja missão na Terra é ser mago, essas pessoas precisam de um mestre assim, um mestre X, que, como dizia muito bem Bruce Lee, que vai te dar a experiência, mas não vai te dar a sabedoria, porque a sabedoria é uma coisa interior. A sabedoria não vem do teu mestre. O teu mestre só te dá, digamos assim, algumas indicações. Você vai meter o dedo na tomada e vai levar um choque. Agora, se você não sabe o que é choque, você nunca sentiu um choque, você precisa efetivamente meter o dedo na tomada, levar um choque e confiar no teu mestre. Então, na verdade, eu sou uma pessoa presa à minha tradição mágica. Sim, sou. Mas existe uma coisa que a minha tradição mágica me ensinou, que é a linguagem dos sinais. A linguagem dos sinais, o que é? É uma maneira individual que Deus tem de falar com cada pessoa. Cada pessoa já estabeleceu no decorrer da sua vida uma série de códigos que, infelizmente, ela não dá muita importância, mas que é a presença de Deus no teu cotidiano. Porque ninguém aguenta ficar o tempo todo fazendo ritual em êxtase perpétuo. Entende? Você enlouquece, você pira, você sai da realidade, não vai conferir os direitos autorais, entende? E depois vai se queixar do mundo.
Né? Sim. E você não pode, você tem que ter um pé na terra e outro no céu. A sua perna é bastante aberta, pode abrir bastante para que isso aconteça. Então, esse negócio de interpretar essa linguagem dos sinais é que é a chave do problema. Os nossos mestres são as pessoas que a gente encontra na nossa vida. Deus fala muitas linguagens. Borges tem uma história muito curiosa, mas eu vou contar uma de Humberto Eco, que talvez seja mais curiosa ainda, que eu contei numa palestra, mas enfim, vou repetir, que é a história do sujeito que estava sentado, deitado na sua casa na Itália, afinal de contas, o Eco é italiano, no seu vilarejozinho assim, e de repente apareceu um anjo e disse, vai haver uma inundação aqui, mas você não vai morrer nessa inundação. Fique tranquilo que você vai se salvar de qualquer maneira dessa inundação. O cara acordou satisfeitíssimo, sonhou com um anjo. Que bom ver aquele negócio que o coach me perguntou, que é justamente o negócio da sensação do privilégio. E começou a chover. Ele disse, está vendo? Está se confirmando. Tudo que o anjo falou está se confirmando. Começou a encher. E veio uma equipe de socorro e disse, meu amigo, sai daqui porque tem uma represa aqui perto, essa represa vai estourar, quando essa represa estourar vai matar todo mundo, nós estamos evacuando a cidade, você se mande daqui. E o sujeito disse, calma, cara, eu sonhei com um anjo, eu estou sabendo das coisas, um anjo apareceu e disse que eu não vou morrer, então estou tranquilo, não se preocupe. E não, deixa eu só acabar essa história. Okay. E continuou a chover. E veio então uma segunda equipe, já num barco, entende? Com a aldeia meio inundada, essas coisas todas. Se virou para o sujeito e disse, saia imediatamente, porque vai arrebentar a represa, ela vai acabar com você, ela vai inundar tudo. E ele disse, não sai, você está duvidando da minha fé. Eu sou um homem de fé, eu sonhei com um anjo, o anjo disse que ia haver uma inundação e que eu não ia morrer. Então eu fico aqui até o final. E assim foi, finalmente, quando ele já estava no telhado, quando a represa ameaçava, enfim, estourar a qualquer hora, veio um helicóptero, já com um sujeito desesperado, meu amigo, sai, olha aqui, acorda, vambora. Ele disse, não vou embora de jeito nenhum, você está vendo? Saiu todo mundo, foi todo mundo embora, eu não saio daqui, porque vocês vão ver, eu vou viver. O anjo me disse que eu ia viver. E o que aconteceu? Estourou a represa, levou o cara, matou o cara, trouxe em pedacinhos, que por causa da sua fé, foi ao céu. Sim. Chegou lá no céu, quando chegou diante de São Pedro disse, pode entrar, meu amigo, você é um homem de muita fé. Ele disse, eu não vou entrar de jeito nenhum aqui. O patrão me mentiu, entendeu? Disse que eu não ia morrer por causa do anjo. O anjo veio, eu passei 1000 vexames na frente de todo mundo, mostrei a minha fé e eu morro. Isso é uma falta de responsabilidade total, aqui eu não entro. Aí São Pedro disse, espera aí um minutinho, eu vou consultar Deus, vou ver o que ele quis dizer exatamente, porque não é possível, ele não me mente, não tem costume de mentir, até hoje não foi pego nenhuma mentira. Entrou São Pedro, foi lá, voltou daqui a pouco e disse, meu amigo, Deus disse que te mandou 3 equipes de socorro e você não quis aceitar nenhuma delas. Então, ler essa linguagem de Deus e dos sinais, entende? Não entrar na tal paranoia, que é o sagrado do teu dia a dia. Desculpe, Vamos completar a roda. Tá. Alguns ainda não fizeram a pergunta. Cíntia Bainer, por favor. Eu posso virar com o microfone. Eu tenho uma curiosidade enorme a seu respeito que os seus livros não conseguiram matar. Que poderes exatamente tem um mágico como você? Mágico? Como é que você... Um mago, desculpa. Porque mágico é o David Copperfield. O mago. E como é que você usa esses poderes, né? Poderes aspas, que eu não, sem sei aspas. Que tem outros nomes, tem sem dons. Aspas. Não, como é que você usa isso no dia a dia? Poderes sem aspas, hein? Você tem 2 tipos de poder básico, na magia e na vida real. Um é o teu objetivo central da vida, que não é nem entender essa tal pergunta a que eu me referia com Helena, que é você comungar com Deus. Ninguém, Cíntia, ninguém vai chegar a entender. Isso que me levou até a magia, já tirei meu cavalinho da chuva. Não vou entender nunca com nenhum ser humano, os mestres dos mestres jamais vão entender. Nós vamos apenas comungar.
San Juan de la Cruz, que era um místico espanhol, ele costumava dizer que a iluminação, todo o processo de busca espiritual é muito semelhante a uma noite escura. Quando você se despe dos seus referenciais, daquilo que você pode ver, daquilo que você pode tocar, daquilo que você pode apalpar, e penetra no desconhecido, aí sim, você está dando um grande salto. Então, quando você começa a trabalhar em cima do poder, você começa a perceber que existe um mundo invisível a tal ponto que eu me referi quando eu falei com o Caio, em que é possível cruzá-la, entende? E que você penetra nesse mundo invisível e você percebe que você pode transformar os seus desejos em realidade. Então, isso é uma maneira de poder. Por tá? exemplo, como é que que tipo de desejo um mago pode transformar em realidade? Olha, Cíntia, você quer coisas muito objetivas, eu vou contar outra história, então. Mas só para te dizer, você pode objetivar o teu trabalho. Todo mundo se manifesta através do trabalho, tá? Todo mundo cumpre a sua missão na Terra, dando para os outros. E a maneira que nós escolhemos na civilização em que vivemos para dar para os outros é o trabalho. Você com a sua revista, ele, enfim, todos nós com o nosso trabalho. Quando você consegue concentrar todas essas energias em função de um trabalho, você está trabalhando em cima do poder da magia. Usando rigor, usando disciplina e usando misericórdia também. E usando amor, que é o que alimenta a tua coisa, né? Então, esse é o poder A. Tá? E o poder B é esse. É você comungar com o extraordinário. É você poder penetrar no mágico, no misterioso que existe da vida. Nós temos muitos bloqueios, entende? Mas à medida em que você vai se despojando desses bloqueios, você começa a entrar. E para isso serve qualquer coisa. A história que eu ia contar da materialização do desejo foi o Rui Guerra que me contou. Estou citando o nome para não dizer que é chute. Então ele disse que ele estava em Moçambique e estava... Perdão. Era uma fase que Moçambique não tinha nada, estava tudo, enfim, racionamento de tudo, guerra, essas coisas todas. E eles costumavam ficar de noite imaginando o que eles gostariam de ter naquele momento. Então sentava aquele grupo de intelectuais e ficava assim: puxa, hoje eu gostaria de um frango assado com lentilhas. E outro dizia: puxa, hoje eu gostaria de ir ao cinema ver um filme e tal, essas coisas todas. Toda noite eles se reuniam e ficavam conversando sobre isso. Até que uma noite, onde tinha até racionamento de luz, estava o Rui Guerra e várias outras pessoas sentadas, conversando e fazendo o mesmo tipo de delírio, que era, né, toda noite. E quando chegou a vez do Rui Guerra, o Rui Guerra se virou e disse assim: o que eu gostaria é de uma maçã verdinha, gostosa e suculenta, aqui na minha frente. Eis que nesse momento entra rolando pela sala uma maçã verdinha e para na frente do Rui Guerra. E todos olham absolutamente assustados, neuróticos. O que houve? O que houve? A história paralela é a seguinte: a cunhada dele tinha ido ali perto, acho que África do Sul, país que faz fronteira com Moçambique, aqui eu não me lembro qual é, e tinha feito o supermercado e tinha trazido tudo. Quando ele estava conversando e ela chegou no alto da escada da casa, ela tropeçou e caiu aquela maçã do saco que rolou até a frente do Rui Guerra. Quando nós nos defrontamos com situações extraordinárias como essa, a nossa primeira, enfim, tentativa de explicação é dizer: olha que coisa... Que coincidência, entendeu? Uhum. Mas não é nada disso. Você sabe que aí funciona a magia, aí funciona a sua capacidade de realizar seus desejos. Grande parte dos desejos de cura são feitos baseados na fé. Entende? E quando você trabalha o poder, que é diferente dos dons, você está trabalhando o poder de concentração. Quando você trabalha os seus dons, aí sim, as curas, os milagres, as profecias, etc. e tal, você está trabalhando a sua maneira de se comunicar e de comungar com os outros. Então, basicamente, esse é o poder. Ademir Só Assunção. faltou ele responder a segunda parte da pergunta. Qual era a segunda? Como é que você usa seus poderes de mago no seu dia a dia? Ô, Cíntia, eu uso dessas duas maneiras. Eu uso no meu trabalho, tá? Ou seja, tudo aquilo que eu coloco ali, estar aqui, é uma coisa sagrada para mim. Eu uso tudo que eu aprendi de concentração da magia, tudo que eu aprendi para agir no meu trabalho e cumprir melhor o meu papel e me expor da melhor maneira possível, tá? E eu uso nessa comunhão com Deus.
O que você quer saber é se eu sei, talvez, se eu sei fazer ventar, se eu sei fazer chover, também sei. Entendeu? Essas coisas você aprende, mas isso não é isso não é poder. Isso são truques quando você começa a entrar no mundo invisível. Quando você começa a entrar no mundo invisível, você percebe que existem certas energias, entendeu? E através dessas energias você consegue fazer umas coisinhas. Mas isso não é poder. Poder é a sua capacidade de transformar seu desejo em realidade. E poder é a sua capacidade de comungar com uma coisa maior do que você. Respondi como é que eu uso, Vicente? Paulo, parece que o teu mestre ele não apareceu nem numa padaria em Perdizes, nem num bairro em Paris, né? Num bar. Parece que ele apareceu num campo de concentração, que seria o último lugar que uma pessoa pensaria em procurar um mestre, né? E parece que foi uma visão e tal. Como é que foi isso, de aparecer justamente num lugar tão carregado como um campo de concentração? Pois é, Ademir. Eu nem vou me estender muito nessa história. Essa história é uma história que me emociona muito. Então eu não quero me arriscar a ficar emocionado aqui. Mas seja como for, o meu mestre apareceu um belo dia, depois de uma longa peregrinação, onde eu não sabia o que eu ia fazer. Porque existem fases na tua vida em que está tudo muito claro para você. Outras fases que você tem que se dispersar. A alquimia sábia, quando ela diz que todo o processo do mundo está no solve e no coagula. Dissolver e coagular. Isso que eu falei para a Cíntia do Poder. Concentrar no teu trabalho e ao mesmo tempo compartilhar com os outros. Tá? Paulo? Olha, deixa ele concluir. Só completar. Depois nós temos um espaço para os telespectadores. Já tem muita pergunta aqui. Você entende? Dissolver e coagular, dissolver e coagular. Então o que aconteceu foi que numa dessas de dissolução total, onde eu estava distante dos meus sonhos, onde eu estava distante das coisas que eu acreditava, porque me davam muito medo. Todo esse processo de você pisar em áreas desconhecidas, de você pisar na noite escura da alma, é um processo que te apavora muito. Até hoje eu sou uma pessoa que eu não piso aí sem algum receio, tá? E eu estava nesse campo de concentração, meu mestre, enfim, depois de ver tudo isso, de me preparar psicologicamente, de ter um momento de grande amor e responsabilidade pelo mundo, quando eu vi aquele negócio, um monumento que tinha no campo de concentração escrito Nunca Mais. Qual campo que é? Dachau, em Munique. E eu vi aquele monumento e eu disse assim, nunca mais, que bom, nós estamos num mundo diferente, nós estamos num mundo muito mais em paz, muito mais tranquilo. E aí eu comecei a me lembrar que não era nada disso. Que pelo contrário, naquele momento na Argentina, foi antes da Guerra das Malvinas, estava vendo tortura, tinha havido no meu país, eu tinha experimentado aquilo na pele, outros amigos meus, entendeu? El Salvador estava um pega terrível, entende? Guerra no Irã. E de repente, quando eu vi tudo aquilo, eu disse, nunca mais, me deu um profundo desânimo na vida. Eu fiquei desesperado com a minha impotência diante de tudo aquilo. Então, Ademir, quando eu me senti, vamos dizer assim, anulado como ser humano, eu percebi que eu tinha uma grande responsabilidade. Por causa de uma simples coincidência, que era um sino que estava tocando, e eu me lembrei dos versos de John Donne, que foi um presbítero inglês de mais ou menos 1600, 1640, um cara sábio demais, entende? E eu me lembrei e ele falava, os sinos dobram por ti. E eu percebi isso. Então, eu abri em mim o espaço para o extraordinário. Eu senti como se eu fosse parte daquele campo, daquelas mortes, e eu tivesse realmente a responsabilidade de tudo que estava acontecendo. Feito, eu acho que nós temos toda a responsabilidade do que acontece no nosso país e tudo. Eu acho que o que nos salva é a responsabilidade. Então, meu mestre apareceu, foi uma visão mágica, evidentemente, eu não queria, enfim, me estender mais por essa área, mas ele surgiu, disse que me encontrava em Amsterdã depois. Agora, o que ficou mais marcado nisso, Ademir, foi que eu saí do campo de concentração, comentei com a Cristina, minha mulher, e esqueci, achei muito normal, muito natural, entendeu? Disse, não aconteceu, foi um delírio, foi uma fantasia, essas coisas todas. Se o cara não tivesse me encontrado 2 meses depois, eu não tinha dado valor àquilo. Mas você nem imaginava que era seu futuro mestre? Não imaginava nada, não imaginava sequer voltar para a magia, porque eu tinha passado por períodos muito negros nessa busca, por Paulo, períodos de onipotência. Vamos fazer um ping-pong aqui com o telespectador, depois a gente volta para ele aqui. Depois a gente volta para ele, porque nós estamos aqui com muita pergunta já. Certo. Margarida Pereira da Lapa pergunta quantas vidas você já teve e a quantas você teve acesso? Margarida, eu não entro nessa, hein? Eu já tive acesso a 2 vidas, só
para provar minha fé. Eu não acho que ninguém deve ir para o passado, ver o que aconteceu, nem nada não, porque a soma toda do teu passado é esse presente aqui, e como também ninguém deve ir para o futuro ficar querendo adivinhar o que vai acontecer. É no presente de que essa tal responsabilidade que nós estávamos conversando se resolve. Então, eu tive acesso a duas, mas não é nada que me acrescentou. Aquilo eu já vivi e já sofri o que eu tinha que sofrer. Gisela Pinheiro de Lima, da Vila Mariana, pergunta se você consegue seguir a sua lenda pessoal. Totalmente, Gisela. Sempre com o pé atrás, porque eu já levei alguns escorregões. Eu acho que o fato de você... A lenda pessoal, só para esclarecer o que é a missão que cada um de nós tem na face da Terra. É um termo que os alquimistas usavam, que está no meu livro Alquimista. Então, todos nós, quando fazemos uma coisa e percebemos essa interdependência, nós percebemos que nós somos obrigados a seguir nossa lenda pessoal. Nós somos empurrados para ela e é o caminho da nossa felicidade. Então, eu sigo sim. Não quer dizer que eu não levo um escorregão, mas a mão de Deus me segura, se Deus quiser. Dimitri Varese de Moema, Guilherme Pontes de Santa Beatriz, Anésio de Oliveira de Jacareí, São Paulo, José Mauro do Rio Claro, todos perguntam a você sobre o Raul Seixas, inclusive se ele também é uma espécie de mago. O que você se o Raul diz é uma do espécie Raul? de mago, eu acho que Raul foi uma coisa muito importante na minha vida. Foi ele que me ensinou uma grande magia, que é a linguagem da comunicação. Eu era o típico intelectual, bem presinho no meu mundinho, né? Onde eu fazia teatro para ser vaiado, ser incompreendido, e depois então ir para casa e dizer para minha namorada, ai, tá vendo, ninguém me entende, eu me comprazia muito nisso. E um dia chegou o Raul, e eu encontrei o Raul, e o Raul veio me falar de música, coisa que eu reagi imediatamente com horror. Eu não queria saber muito de música, porque segundo eu e os meus amigos intelectuais, era uma coisa secundária, entende? Mas o Raul foi uma pessoa da maior dignidade. A primeira música que eu fiz se chama Caroço de Manga, foi para a novela Beto Rockefeller. Eu não fiz nada e ele botou meu nome. Queria dizer isso aqui no ar. Botou meu nome para me estimular, para me incentivar, entende? E aquilo realmente me estimulou e me incentivou. Nós tivemos uma relação muito difícil, como é normalmente relação de pessoas que têm uma ligação afetiva. Qualquer ligação afetiva está sujeita a altos e baixos. Eu fui profissional com muitos outros compositores. Com o Raul, eu realmente tinha uma ligação de afeto, de amor, de carinho e, evidentemente, de ódio, às vezes, né? Então, mas foi uma relação cujo fruto foi um trabalho que, até hoje, eu tenho o maior orgulho e que foi um trabalho feito com a maior dignidade, o maior amor e a maior sinceridade. E esse trabalho só saiu porque eu e Raul lutamos aquilo que São Paulo chamava o bom combate. Ou seja, um brigava com o outro, mas não brigar assim, de um ficar, enfim, atacando o outro. Nós éramos feitos mundos em colisão. Acrescentávamos através de um trabalho que nós fizemos em comum. Então, Raul está no céu e está merecendo o céu. Aurora dos Santos de Higienópolis, Reginaldo Vitulo do Jardim Marajoara, Alberto Izumi de Guaratinguetá e Renato Faria do Paraíso, eles perguntam todos sobre a sua religião. Se você tem religião, se você acredita em Deus e como você define Deus. Claro que acredito em Deus. Não defino Deus. Jamais ousarei, em qualquer momento, definir Deus. Tá? Deus é uma experiência. Você vive Ele, você comunga com Ele. Na hora que você começar a definir Deus, você está perdido. Quanto à minha religião, eu tenderia para o cristianismo. Quer dizer, eu tenho pequenas coisinhas assim que não encaixam com a tradição que eu sigo, mas meu mestre central é Jesus Cristo. E eu sempre tendo muito para os mistérios como a igreja os colocou. Márcio Linhares, de São Bernardo, pergunta se você está preparado para encontrar o demônio. Márcio, é longa, não pode ser ping-pong essa pergunta. Posso responder mais longamente? Pode responder. Márcio, existem dois tipos de demônio na tradição. Existe o demônio que é o braço esquerdo de Deus, que aparece no livro de Jó, por exemplo, só para dar uma recordadinha do que é o livro de Jó. Depois eu falo do livro de Jó. Então, é aquilo que vai te aperfeiçoando no decorrer da vida, aquilo que vai fazendo com que você
volte para o seu caminho por bem ou por mal. Isso os grandes profetas já definiram. O próprio Deus se manifestando para um profeta disse: eu sou o bem e o mal. Tá? Mas sem falar nessa falange, existem os chamados demônios artificiais. Os demônios artificiais são os criados... Paulo, vamos deixar os demônios artificiais para depois do intervalo, que eu estou sendo avisado aqui que temos um pequeno intervalo agora. Aí eu volto repetindo a pergunta e aí você conclui. Tá bom. Vamos a um pequeno intervalo. Muito obrigado. Cultural Corpus. Voltamos aos estúdios da TV Cultura com mais um Roda Viva, que hoje entrevista o escritor Paulo Coelho. Se você que está nos ouvindo quiser fazer alguma pergunta, pode telefonar para 252-6525, 252-6525, que a Bernadette, a Ana e a Cristina estão aqui anotando as suas perguntas. Paulo, você estava falando sobre os demônios, inclusive respondendo a pergunta do Márcio Linhares, de São Bernardo, se você está pronto, preparado para encontrar o demônio. Por favor. Então, Márcio, como eu falei, existe o demônio que é o lado esquerdo de Deus, o lado que, enfim, ele usa para te conduzir. Quando você está muito parado, ele te empurra, né? Existem os demônios artificiais, aqueles que você cria. Quando eu digo artificiais, eles são bem reais, não são uma... Planetas criam, nações criam, grupos criam. Por exemplo, se você fizer uma reunião na tua casa para mentalizar o positivo, nunca vai conseguir criar um centro positivo, porque a luz, ela sempre se irradia. Já se você fizer uma reunião para invocar qualquer coisa, você sempre vai invocar as trevas, que as trevas se condensam mais. Então, eu não gostaria de ficar encontrando com demônios. Preparado, eu acho que todos nós estamos. Mas não vale a pena encontrar os demônios artificiais. E os naturais, Deus coloca no teu caminho na hora certa. Perfeito. Vamos ao Hamilton dos Santos, por favor, Hamilton. Paulo, é uma pergunta um pouco provocadora mesmo. Há uma certa evasiva, assim, que a gente tem que admitir no seu discurso, quando você fala da missão de ser um mago e tal. E me ocorreu te perguntar o seguinte: como é que você encara que também se considera um missionário na Terra e que está fazendo muitos adeptos, o Edir Macedo, da Igreja Reino Universal de Deus? Eu acho que não tem nada de provocativo, acho muito boa a sua pergunta, muito própria de falar agora. Primeiro é o seguinte, Hamilton, eu tenho certeza, pegando a pergunta do Helena, isso são fases. Há 10 anos atrás eram os terreiros, há 20 anos atrás era todo mundo indo para o Oriente. Então, no momento, a fase é essa, a fase é da manipulação. Enquanto eu estava no intervalo, o Conder me disse, tem várias perguntas para entrar em contato com você. Eu tenho o maior prazer em entrar em contato, mas eu não entro em contato com ninguém. Eu tenho 4 discípulos porque eu sou obrigado a ter pela tradição, tá? Então, eu só posso ter esses 4. Eu acho que hoje eu estaria numa posição, entre aspas, que eu poderia, enfim, faturar em cima disso, mas não, faturo em cima dos meus direitos autorais, mas não vou extrapolar para essa área. Nunca dei cursos, quando eu dou palestras são grátis e tudo, entende? Agora, no caso do Edir Macedo, isso passará. Isso passará porque as pessoas são sábias, cara. Ninguém engana ninguém muito tempo, já dizia Abraham Lincoln, isso é verdade agora e sempre foi. Tanto é que o caminho, normalmente, dessa busca é assim. Você entra numa seita, sai, passa para outra, sai, passa para outra, sai, até que um momento você encontra o teu mestre. Até que um momento você encontra aquilo que te fala ao coração. Agora, essas seitas, como elas estão se colocando agora, esse tipo de manipulação, entende? E o papel, vamos dizer assim, da imprensa em cima disso tudo, entende? Isso está sendo muito positivo. Positivo vigiar, positivo denunciar. Porque, imagina, você sabe, eu já recebi uma carta, é incrível, que pega o alquimista da sua primeira linha à sua última linha, comparando todo com as escrituras sagradas. Mas eu te pergunto o seguinte, se você me permite. Não, só para concluir isso, porque
comparações, Helena, que nunca me passaram pela cabeça. Então, aí tinha 6 ovelhas, e o cara diz, 6, isso é o anticristo, porque esse livro é do anticristo, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver. As pessoas se prendem na palavra, se prendem na ortodoxia negativa da coisa, se prendem na exploração da busca espiritual, que infelizmente não tem como evitar, e esquecem o que é essencial, não explicar Deus e mergulhar na fé, na sua fé, e na sua ousadia de caminhar com seus próprios pés, Ana Bolas. Tudo que eu posso compartilhar com os outros é a minha experiência. Eu não posso guiar ninguém. Meu mestre não me guia tampouco. Mas, no entanto, quando você fala da sua experiência, durante, por exemplo, desde que começou o programa, você citou vários místicos e a tua experiência pessoal parece não aparecer muito. Eu citei... Então, se você especificasse a pergunta da minha experiência pessoal, eu teria o maior prazer em... Quer dizer, qual a missão de um mago? Por exemplo, as benesses dessa iluminação é só para o mago? Quando ela perguntou, por exemplo, dos poderes que você... Vamos pegar esse negócio das benesses da iluminação. Na verdade, você pode, quando, enfim, você faz essa busca espiritual, você está preocupado, evidentemente, com você. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa, Milton. Quando a luz brilha dentro de mim, ela me mostra primeiro as minhas próprias trevas. Então, quando eu fui fazer agora a peregrinação pelo caminho de Roma, que foi uma coisa dificílima, entende? Eu chegava e comecei a andar, era um processo muito longo, são 70 dias em que você anda nos Pirineus e tudo. E eu começava lá para o 10º, 20º dia, sozinho, não aguentava mais, e começava a ter raiva das pessoas, começava a ficar irritado com tudo, começava a tratar mal, assim, as poucas pessoas que eu encontrava, porque eu estava desesperado, eu queria gente, entende? E chegou um momento que eu cheguei para a minha guia, que eu me encontrava só de noite, e disse, eu estou um ser humano muito pior, eu vim aqui em busca da luz, eu vim em busca da iluminação, eu vim em busca de crescer depois de ter feito o caminho de Santiago, e eu estou me sentindo uma pessoa absolutamente vil, absolutamente pequena, mesquinha. Eu ficava lembrando de briguinhas no Brasil, você não acredita. E lá no meio das montanhas dos Pirineus. E a minha guia dizia, não se preocupe, isso é que quando a luz brilha dentro de você, ela te mostra primeiro as trevas. Então, se existe esse negócio, essa tua relação com a luz, você nunca vai poder transferir a luz para outra pessoa. Tudo que você vai dizer é, a minha experiência foi X. Quando eu cito os místicos, eu cito a experiência dos místicos. Tá? Porque eu sou um ser humano com as minhas fraquezas, com as minhas angústias, com os meus medos, entendeu? Agora, eu sei que no meu lado sagrado, no meu lado mágico, Deus se manifesta. Se eu começar a ensinar o que é Deus, eu vou cair na gira do Bispo Macedo. Eu vou dizer, Deus se manifesta, ponto. Você busque a sua maneira. Alberto Helena Júnior. Não, ele já respondeu, eu ia perguntar exatamente isso, quer dizer, se você tivesse disponível um canal de televisão, porque, por exemplo, os alquimistas na Idade Média, eles tinham que fazer tudo clandestinamente, os seus trabalhos, os seus desenvolvimentos. Usou bem o termo, clandestino, não secreto. Hein? Exato. Aí, por quê? Porque senão as autoridades iriam criar problema para ele, prendiam e tal, coisa. A Igreja Católica não permitia. Agora, hoje não, hoje você está aí, escreve livro, publicado, e hoje existe um veículo de propagação de ideias, de pensamentos e tal, muito mais poderoso do que um livro que venda, que atinja 2.000, 3.000 pessoas. Né? Claro. Se você tivesse um canal de televisão à sua disposição, você faria a sua pregação, sua mensagem, ao contrário. Ensinaria o pessoal? Não, ao contrário, você há de entender que a essa altura eu já tive, graças a Deus, pelo menos um convite. Entende? E eu digo, não tem coisa importante para dizer todo dia. Entende? Tudo que eu compartilho, Helena, é a minha experiência. Voltando, o Hamilton acha que eu não respondo quando eu digo que eu compartilho a minha experiência, mas as benesses, eu também estou em busca dessas benesses. Entende? Eu ainda sou um ser humano em formação. Talvez o grande sucesso dos meus livros seja esse cara igual a nós, tem as mesmas dúvidas, também está em formação. Entende? Então, quando eu vou buscar as coisas, quando eu tenho as minhas dificuldades, e as minhas elaborações e as minhas viagens em cima de tudo aquilo, entendeu? Eu não posso de maneira nenhuma ousar transformar aquilo num código. Tanto é que a disciplina na tradição, ela não é ensinada, Deus é isso é aquilo, e é assim que se chega, não. Ela é baseada na tua experiência.
Então, eu acho que eu não teria hoje em dia um programa de televisão, eu teria no máximo 2 minutos, feito eu tenho num programa, entendeu? Para falar de coisas, mas eu não poderia ter porque eu acho que o crescimento pessoal de cada um é o crescimento pessoal de cada um e não está nos magos. Não está no leiteiro, está no padeiro, está na tua devoção com a vida, está no teu amor sagrado pela vida. Ricardo Couto. Paulo, você tocou em 2 pontos numa resposta anterior, quando você estava em Dachau e essa história toda começa, da responsabilidade que cada um tem no nosso país, no mundo, né? E você se lembrou da tortura na Argentina, no Brasil, se eu entendi bem, pela qual você passou também. Queria retomar isso um pouco, ligando com uma coisa que me chamou muita atenção no Alquimista, que você fala o tempo todo em lenda pessoal. Queria saber de você em que ponto que a lenda pessoal se encontra com a lenda coletiva. Só para completar a pergunta, né? Se por uma desgraça, né? Eu acho que a lenda coletiva do povo brasileiro até agora tem apontado para a tragédia, né? E se a lenda pessoal do presidente eleito, do atual presidente, também apontar para a tragédia, como é que se conjuminam a lenda pessoal de um governante, por exemplo, e a lenda coletiva de um povo? Ricardo... Eu queria complementar a pergunta dele, uma coisa que eu estava pensando. Vários profetas e místicos apontam o Brasil como o grande país do 3º milênio, né? E nós estamos em 1990, 10 anos do 3º milênio, e o desastre parece que está no ar, né? Como é que você vê isso e como que você acha que você poderia, e pessoas iluminadas poderiam colaborar para levar o Brasil ao seu destino? Ou seja, todos nós, né? Todos nós. Olha, deixa eu só começar por aqui e você vai me repetir, porque vai ser um complemento bom o que você falou. Quando o alquimista fala na lenda pessoal, ele fala também numa outra coisa que se chama alma do mundo. É uma ilusão o fato de que nós estamos aqui separados. Os alquimistas e antes dos alquimistas, os hermetistas do Antigo Egito, já diziam que tudo é uma coisa só. Tá? Sendo tudo uma coisa só, cada um é responsável por tudo que está aí. Entende? Foi a sensação que eu tive lá e é a sensação que eu tenho nesse momento e a sensação que eu espero ter o resto da minha vida. Então, quando você fala em alma do mundo, vamos usar uma imagem como se você visse, como se fosse a atmosfera do mundo, tá? Só que isso é uma alma viva da qual nós fazemos parte, nós somos células. Tá? O que está acontecendo em Biafra não precisa ser no Brasil. Em Biafra está me afetando, está atingindo a alma do mundo. A tendência do mundo é purificá-la a tal ponto que todos nós tornamos a nos unir. Porque você vê que o mito da criação é que era tudo uma coisa só e que começou a se dividir. Né? Nós voltaremos a esse ponto de tudo é uma coisa só. Então, a sua lenda pessoal, Couto, é o momento em que você está comungando com os outros. Nada faz sucesso se os outros não têm uma participação ativa, porque é o público. Entendeu? E os outros só têm uma participação ativa quando eles estão presentes naquela obra, naquele trabalho e tudo. Quanto ao problema da lenda pessoal do Brasil, não é a lenda pessoal de um homem, é a lenda pessoal de 140 milhões de brasileiros. Todos nós, e não é a lenda pessoal de 140 milhões de brasileiros, é a lenda pessoal de 5 bilhões de criaturas na face da Terra. Nós temos... A camada de ozônio lá nos atinge, as baleias lá nos atingem, tudo nos atinge, porque nós somos parte disso tudo. Na magia você tem essa visão sobre um aspecto energético. Então eu sou capaz de educar a minha visão, porque eu aprendi na tradição mágica, entende? E ver as ditas vibrações. Isso não quer dizer nada, porque o químico também consegue lá fazer as coisas dele e eu não entendo nada daquilo. Mas a responsabilidade da lenda pessoal não pode ser separada da alma do mundo. Os alquimistas falavam nas duas coisas. E se você faz qualquer coisa de boa, qualquer coisa por menor que seja, isso vai refletir. Só para completar, um amigo meu, marido de uma produtora de televisão lá no Rio, Marcelo, marido da Miriam, ele foi para Los Angeles e se perdeu, foi assistir um concerto lá na China, lá em Los Angeles, lá daquele lugar bem longe, e se perdeu e não conseguia voltar. Achar o caminho de casa e tudo, e estava num bairro meio barra pesada e tudo. De repente, ele viu uma casa e disse, eu vou pedir ajuda, eu vou pedir socorro. Bateu na casa,
apareceu um sujeito, ele disse, olha, eu não sei voltar, vim ver o concerto de rock aqui, não sei voltar para a cidade, o que eu faço? O sujeito disse, pega aquela rua ali, segue, mais adiante vai ter um ônibus. Ele pegou a rua, pá, 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 pá. De repente, para um carro ao lado dele, era o tal sujeito. E o tal sujeito mandou ele entrar e disse, sabe de uma coisa? Eu me vesti, saí de casa para te levar às 2 da manhã, porque uma vez eu estava no Brasil, estava perdido na Lapa, e um brasileiro fez isso comigo. Então, a gente nunca sabe até que ponto a gente está fazendo bem para uma pessoa que vai refletir mais adiante. Mas esse tipo de reflexão, esse tipo de uma coisa que bate na outra e bate na outra, é a nossa grande esperança. Você acredita numa lenda coletiva, Paulo? Não, eu acredito na soma das lendas. Se nós começarmos a pensar na lenda coletiva, só responder essa pergunta que é importante, a gente não vai sair do lugar. Nós primeiro temos que nos resolver enquanto pessoas. Durante muito tempo o mundo partiu para o equívoco da lenda coletiva. Então nós projetávamos para fora as nossas coisas e não nos resolvíamos bem como pessoas. Primeiro partimos para a nossa lenda pessoal. Se vivermos bem, nós vamos espalhar o bem à nossa volta. Só pode brilhar quem tem luz. Você não pode imaginar uma luz e tentar projetá-la para uma sociedade. Aonde vai estar o fio que vai conduzi-la para a Terra? Paulo, nós vamos voltar aqui aos Peraí, telespectadores. tem um fio que, senão eu me enrolo. Tá, agora tá bom. Silvia Macedo, do Itaim, pergunta se você conhece um conto do Borges chamado História dos Dois que Sonham e se ele teve alguma influência no seu trabalho. O conto do Borges, História dos Dois que Sonham, está citado no prefácio do Alquimista. É a história do alquimista e tanto é, está lá. E não é uma história do Borges, é uma lenda persa. Foi mais tarde explorada também por John O'Hara, numa história muito curiosa chamada Encontro em Bocara, onde um sujeito vai para o mercado, vê a morte, sai correndo e diz para o patrão, eu tenho que ir embora porque minha morte está aqui no mercado. E o patrão manda ele embora para a cidade dele. Tem um filme do Boris Karloff que ele conta essa história também. Ah, é? É. Então ele vai para a cidade dele, que se chama Bocara, aliás, e o patrão vai para o mercado conferir e vê realmente a morte do sujeito e diz, ah, que bom, ele falou que tinha visto a morte aqui no mercado, ficou muito surpreso e foi para a cidade dele. E a morte disse, ah, eu também fiquei muito surpresa, porque eu tinha um encontro marcado na cidade dele, não sei o que ele estava fazendo aqui. É o mito de sempre você ir ao encontro do seu próprio destino. Está no prefácio do Alquimista, a lenda persa, onde Borges se baseou e onde eu me baseei também. Carla Varela, é que eu vou fazer algumas perguntas para os telespectadores, depois voltamos para cá. Carla Varela, do Paraíso, pergunta como detectar os verdadeiros sinais. Com teu coração. Não tem outro sistema. Se você for apelar para pessoas que interpretem teus sinais, você está perdido. Agora, se você se sujeitar a errar, Carlos, se você partir para o erro e achar que um sinal é certo e ele, enfim, der errado, você, depois de alguns cacetes, vai aprender o que é certo e o que é errado e não vai errar nunca. Agora, se deixar isso a cargo de outra pessoa, você está perdido. Heloísa Pinheiro, dos Jardins, pede que você detalhe um pouco mais sobre a alma gêmea a que você se refere no Alquimista. É o tema do meu próximo livro, a alma gêmea. Todos nós temos uma contraparte. E a contraparte, eu não me refiro no Alquimista, não. Ela deve estar se referindo ao Richard Bach, que escreveu um livro inteiro sobre a alma gêmea. Mas eu me refiro no Grande Encontro. Todos nós temos essa outra contraparte. Um dos amores que o homem se manifesta é através de uma outra pessoa, né? A mulher ou o homem, ou enfim. Esse é o amor que o homem se manifesta. E esse encontro acontece uma vez na vida. Você sempre encontra o objeto do teu amor uma vez na vida. Agora, cabe a você reconhecê-lo ou não. Edson Moura, da Vila Santa Maria, pergunta sobre a tatuagem. Ele certamente notou que você tem aí uma tatuagem. Eu tenho uma tatuagem que é o símbolo da alquimia. É o Papillon, além do Castanheira. Curiosamente é o Papillon, sofrendo várias influências, Borges, Papillon, Castanheira, San Juan de la Cruz e daí vai. Nós somos todos frutos de todas essas influências. Mas a tatuagem não é do Papillon, não. A tatuagem é o símbolo da alquimia. É uma mariposa, porque a mariposa ela é a transformação da lagarta para a mariposa. Ela cresce sem deixar dela ser ela mesma. Ela antes andava, agora voa. Ela antes tinha uma característica, agora tem outra, sem perder a sua continuidade. A propósito disso, que eu ia fazer a pergunta, se me permitir,
E o resto da composição, esses anéis... A composição. Isso é o relógio, marca as horas. Isso tem algum significado? Daqui do relógio, não. Só marcar as horas, efetivamente. Aqui Marca do... as horas certas. Sempre, e certo. Eu sou um cara... Põe na rádio o relógio, porque eu tenho... Aí sim, aí falando sério, eu tenho rituais em hora marcada. Isso daqui é um anel que é da tradição da serpente. É um anel de um tipo de ensino de magia que eu recebi na Noruega, em Oslo. Isso é meramente afetivo. Curiosamente, no meio do dedo, e causa uma certa... Porque nesse dedo eu não sei, eu botei aqui e ficou, não tem maior significado. Não é sinal nem nada, não. E essa pulseira aqui é uma pulseira de prata, porque existe um sistema mágico que você educa a níveis de vibração, de se você estiver tenso, você joga a tua atenção para algumas para prata, né? E para prata. Como você viu, eu não estou muito tenso, porque ela está relativamente branca. Paulo, nós temos algumas perguntas sobre o manual prático do vampirismo. O Carlos Camarote, do Morumbi, Maurício Palhares, de Ipiranga, e Ana Elisa, de Remédios. Eles perguntam qual foi a fonte de inspiração para o manual do vampirismo e aonde se pode encontrar a venda ainda esse manual. O Manual Prático do Vampirismo é um livro muito ruim, muito mal escrito por mim. Foi escrito por duas pessoas, eu e uma segunda pessoa. A segunda fez o trabalho dela e eu não tenho comentários a fazer. O meu trabalho foi muito ruim. Eu estava entre fazer o Caminho de Santiago, isso foi escrito entre janeiro, quando eu recebi a ordem para fazer o Caminho de Santiago, e agosto, quando eu ia fazer o Caminho de Santiago. E eu não estava conseguindo fazer isso direito e precisava trabalhar de alguma maneira, precisava fazer alguma coisa de alguma maneira, e escrevi esse livro pessimamente escrito. Uma das minhas combinações com a editora foi que ela nunca mais lançasse esse livro. Então é esse bom livro nem jamais será encontrado. Não é bom nem dizer onde Tem 2.000 exemplares que estão aí na mão das pessoas e eu espero que fique nesses 2.000 o resto da vida. Maria Isabel Sanches, de Campinas, pergunta se você acha que Jesus é um extraterrestre. Claro que não, que bobagem. Jesus é o Filho de Deus, não tenham dúvida quanto a isso. Lígia Maria, radialista, pergunta o que são as sessões de mentalização. Também não respondo essa pergunta, está ligada como é feita no começo do programa. Reinaldo Rodrigues, de São José dos Campos, pergunta se você, tendo sido orientado por alguém, aceitaria também o papel de mestre. E aí você falou que você tem 4 discípulos. Eu falei que eu tenho 4 discípulos porque manda a tradição. A tradição manda. Inclusive, voltando a uma coisa, algo que o Milton me perguntou sobre o negócio de não dividir, eu sou inclusive uma pessoa muito difícil de ensinar. Não é uma coisa que me dê muito prazer. É uma coisa que me dá muito prazer compartilhar a experiência, mas existe todo um processo de disciplina que eu sou obrigado a cumprir. E sendo obrigado a cumprir, eu cumpro, porque eu não tenho escolha. Eu aprendi que eu tenho que obedecer certas coisas. Entende? Se amanhã eu for me meter no deserto, eu fui com a minha mulher para o deserto. E antes de fazer o curso de sobrevivência no deserto, nós resolvemos curtir um pouquinho o deserto por nossa própria conta. Ora bola, quase que os dois morreram. Porque resolveram andar nus pelo deserto, porque era um lugar muito bonito para se andar. E resultado, 20 minutos depois, os dois estavam com desidratação sem sentir. E não era nem época do Pantanal ainda. E não era nem época do Pantanal. Mas o deserto te dá essa sensação de liberdade, né? Só que o perigo, você se desidrata. E, curiosamente, as pessoas morrem com... 90% das mortes no deserto são com água no cantil. Porque você desidrata e não percebe que você está desidratando. Isso é só para te dar um exemplo, que em certos terrenos você tem que pisar com a experiência de quem já pisou. Agora, quanto a eu ter mais discípulos, isso não faz parte da minha lenda pessoal, voltando à lenda pessoal. Entende? Minha lenda pessoal é de aprender e buscar aquilo que eu tenho que buscar, ainda preciso aprender muito. De 4 caminhos sagrados eu só fiz 2, entende? Eu ainda preciso aprender muito e buscar, enfim... Quando eu souber, algum dia, talvez eu tenha discípulos. Agora eu estou compartilhando. É muito importante. Tá bom. Só terminar, porque nós temos que dar espaço. Olha, isso aqui, ó. É só a pergunta do telespectador. Antônio Álvaro, de São Bernardo, pergunta por que no livro O Alquimista você fala da caravana seguindo o poente, apesar dela seguir para oeste. Brilhante. Brilhante essa pergunta.
realmente eu cometi um equívoco. A caravana devia seguir de Marrocos em direção ao Egito. E eu botei a caravana seguindo para o poente, quando na verdade a caravana segue para o nascente. Foi um equívoco daqueles que eu nunca percebi, até receber um belo dia uma carta. E a pessoa disse, foi um engano, mas eu não vou corrigir, não. Cristiane Neder, da Moca, pergunta qual o sentido espiritual da busca da espada no livro Diário de um Mago. O Cristiane, nós sempre temos um símbolo. Nós sempre temos alguma coisa onde a energia se condensa. No meu caso, no caso, enfim, das pessoas que seguem a minha tradição, essa coisa está em 4 elementos, no meu, que são os 4 naipes do baralho por cada caso. O ouros, né, as moedas, a copas, a taça, o paus, o bastão e a espada. Cada um desses significa uma coisa. A espada significa o poder que nós nos referimos. O bastão significa os dons. Isso sim, a tua capacidade de fazer milagres, só que se subdivide em vários dons. O caminho secreto de ouros, ninguém sabe, só sabe quem faz a tradição. E finalmente eu esqueci copas, né? Copas significa grande comunhão. Por favor, Ademir. Paulo, você se situou religiosamente próximo ao cristianismo, né? Grudado. E a Igreja Católica, que se julga herdeira legal do cristianismo, tem uma tradição conhecida de perseguição a outras religiosidades, religiosidade negra, a tentativa de ridicularizar o Zen budismo, por exemplo, e inclusive de ter mandado muita gente para as fogueiras na Inquisição, justamente magos e sábios e até cientistas e tal. Quando você fala esse cristianismo, você está falando de qual cristianismo? Pois é, quando a gente fala em cristianismo, a gente sempre tende, Ademir, a falar das pessoas que trouxeram a mensagem. E não é nada disso. Quem trouxe a mensagem de cristianismo foi Cristo e ponto final. Eu posso ser muito próximo, por exemplo, eu particularmente sou, aos dogmas. Porque eu acho o dogma o produto mais sofisticado do pensamento humano. Enquanto todas as teologias das diversas religiões morreram, os dogmas, né? 1 em 3 e tudo aquilo permanece até hoje. Coisas que eu achava no começo que era para me enganar. Entende? Como é que pode ser um Deus e 3 pessoas? E não é nada disso, sabe? Isso é o momento em que o homem mergulha no desconhecido. Quando você entra na magia, você se vê muito diante de referenciais como esse, que você não consegue entender na lógica, mas vai entender no teu coração. Então, Cristo, quando veio à Terra, criou uma nova tradição mágica. Até então, era a tradição da serpente, a tradição da sabedoria através do tempo. Ou seja, quanto mais eu aprender, mais próximo eu vou estar de Deus. Quando Cristo veio, ele revolucionou isso. E passou a existir uma outra tradição, a chamada tradição da pomba. Ou seja, eu não preciso aprender só. Eu posso aprender qualquer coisa, tanto é que ele resolveu ser carpinteiro e não escriba, né? Senão ele tinha vindo como um escriba. Mas eu vou ter sempre a revelação do Espírito Santo. E essa presença da revelação constante nas pessoas, essa presença da revelação que é possível a qualquer momento da nossa vida, e eu posso citar 200 mil exemplos de místicos, os tais místicos, que normalmente eram pessoas que não tinham nada a ver com nada e pá, apareceu e eles se permitiram comungar, enfim, com o mágico extraordinário do mundo. Entende? Então, essa é a grande revolução cristã, tá? E é nisso que eu acredito. Mas peraí, Paulo, a Cabala, por exemplo, que me parece que está intimamente ligada com a alquimia, etc. A Cabala, a alquimia, mais sim. A Cabala, a alquimia, tudo isso está profundamente ligado à transmissão da serpente. Onde a serpente está aqui no anel. O mago sempre tem que ser educado nas 2 tradições. Tá? Isso está profundamente ligado à tradição do conhecimento através do tempo, cronológica. Sim, mas tá? é um produto do pensamento judaico. Sim. E não cristão. Não, mas eu não estou falando do pensamento judaico enquanto revelação mágica, não. Não é só a Cabalá, não. A alquimia tem 3.000 anos, entende? É pré-cristã. A magia com Hermes Trismegisto no Egito, entende? Com toda a codificação, tudo é pré-cristão. Todo esse sistema de tradição é pré-cristão.
O que acontece é que quando Cristo vem, ele transforma esse sistema de você aprender através daquilo que São Paulo chama letra que mata, você passa a aprender através do Espírito que vivifica. Então, todo mundo passa a ser seu mestre e todo mundo passa a ser seu discípulo. Entende? Porque você tem a revelação. Aquilo está aí e só para quem quiser olhar. Paul Claudel encostou numa coluna, teve a sensação do Espírito Santo. Jacó Boehme, o Espírito Santo que eu digo não é negócio de igreja nem pentecostalismo naquele sentido, hein? Por favor. Estamos falando de uma coisa maior. Não, se chama por acaso tradição da pomba. Mas é a grande revelação. É o momento em que você comunga. Né? O outro era sapateiro, Jacó Boehme, entendeu? O outro era professor de matemática, Swedenborg. E daí vai, você tem uma lista de místicos infindável que tropeçaram na revelação. Ora, se eles tropeçaram, por que qualquer um de nós não pode tropeçar? Paulo, por falar nisso, só para não perder o fio da meada, você já fez tanta coisa na vida também. Quando você vai para um hotel hoje, preenche a ficha ali na portaria, o que você bota na... Me dá vontade de botar mago, mas hoje eu botei escritor. Mas eu fiquei arrependido, eu devia ter posto mago mesmo. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, você falou da alma do mundo, né? Quando acontece alguma coisa em qualquer outro país, não precisa ser necessariamente no Brasil, e te comparam sempre a outros escritores nessa linha ocultista, esotéricas e tal, como Shirley MacLaine e tal, o Benítez, o próprio Benítez Espanhol. Um dos reflexos quando você é best-seller no país é a tradução. Me parece que os teus livros ainda não foram traduzidos. A tua mensagem está restrita ao imaginário brasileiro? Ao contrário. Aí talvez eu não tenha falado, mas meus livros estão em negociações nos Estados Unidos, que são coisas muito delicadas, sabe, Hamilton? Na Espanha eu aceitei logo a primeira editora. Espero ter feito uma boa escolha, mas hoje em dia já não faria. Estão traduzidos já para o alemão para serem lançados na Alemanha e, consequentemente, na Espanha para ser lançado, em Espanha e América Latina. Agora, o problema da tradução não é esse, pelo contrário, é que talvez eles... não é a dificuldade da linguagem, eu acho que é uma linguagem universal. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente. Eu tenho 2 anos. O Maurício Tavares, diretor do Globo de Ouro, estava pretendendo filmar o Diário de um Mago. Como é que está essas negociações? Parado porque são filmes muito caros. Tanto o Diário de um Mago feito Alquimista, são filmes muito caros e tem que ser feito da melhor maneira possível. Ou seja, com todas as condições. Da mesma maneira como a gente lança um livro hoje, com todas as condições possíveis, né, Caio? Você não se limita a ficar sentado, gênio, entende? Na sua casa pensando como você é brilhante, como os outros têm obrigação de comprar teu livro. Não, você vai ao Roda Viva, vai não sei o que lá, vai batalhar, vai lutar pelo seu trabalho. Que é o que, aliás, torna o teu trabalho grande para você mesmo. Você tem que passar a fé naquilo que você faz. Eu sou uma pessoa que me exponho muito, amigo. Eu apareço de capa e espada. Entende? A primeira vez que eu tive que aparecer de capa e espada, eu passei uma noite em claro pensando o que os meus amigos iam dizer. Mas eu disse, não, eu acredito no que eu faço. No dia seguinte, fui vestir a capa, vestir a espada e me expus. O que os meus amigos disseram? Genial, brilhante. Entendeu? Pensei que eles tinham gritado, entende? Mas você tem que correr riscos por aquilo que você acredita. E eu estou correndo riscos por aquilo que eu acredito. Você fala inglês e espanhol para poder, por exemplo, ter algum tipo de controle sobre as traduções? Não, falo inglês e espanhol, mas não o suficiente para ter controle sobre tradução. Mas eu tenho amigos que têm, entende? No caso da espanhola, ela foi revista toda por um amigo. No caso da inglesa, idem. Porque o João Baldo, por exemplo, ele fez pessoalmente as traduções dos livros deles para o inglês, né? Não, eu não ousaria fazer isso. Paulo, eu queria voltar àquela minha pergunta sobre o Brasil e o terceiro milênio. Ótimo, ótimo. Volte assim. Que ficou meio perdido. Volte aí. assim, porque o problema do Brasil é esse, meu cara. É sempre o que vai acontecer no futuro. Sim. Então, existe uma tendência de que o Brasil realmente seja o berço do terceiro milênio. Vibratoriamente, vai ler as declarações dos astronautas russos. Quem teve essa curiosidade vai perceber que eles dizem que quando eles sempre sabem quando estão passando em cima do Brasil, porque tem os raios. Ninguém aqui leu isso, não? Não, tem um negócio do Fala um pouco mais sobre dos isso. Astronautas russos. Não, esse
como é que chama esse telescópio que está aí? O Quando ele Hubble. passa por cima da costa brasileira, em cima do Atlântico, perde a memória. Nesse mesmo, Acho que isso por é causa muito desse sintomático. nessa mesma notícia que fala do Hubble, ele fala, nessa mesma notícia, pelo menos no jornal que eu li, ele fala dos russos, eu já tinha lido isso antes. Magneticamente, o Brasil é um país muito antigo, e você sabe que as pessoas mais antigas são as pessoas mais sábias sempre. Os países mais antigos são sempre os países mais sábios também. Então não tem terremoto, tem essa série de pseudo-facilidades. Agora eu queria extrapolar isso, né, para dizer o seguinte: nós sempre estamos preocupados no que vai ser. Toda uma arte das ditas ciências esotéricas, as pessoas passaram a se preocupar com o que vai acontecer no futuro. Então, se você vai em algum lugar que transa com esoterismo, magia, ocultismo, a primeira coisa que você pensa é fazer tarô, depois seu mapa astrológico, finalmente jogar um xing, passar por uns búzios e essas coisas e tal. Você não joga tarô? Eu sei muito bem tarô, mas jamais jogaria, tá? Então, por quê? Porque você está querendo invadir o teu futuro, e invadindo o teu futuro, você está comprometendo o teu presente. Então, só para te dar um exemplo claro, você vai numa cartomante, ela diz assim: você vai viajar daqui a 6 meses. Você sai tranquilo e não viaja. Ela estava errada? Não. Ela não estaria errada se ela te dissesse o seguinte: você tem grandes possibilidades de viajar daqui a 6 meses. Trabalhe para isso. E você então sairia de lá, trabalharia. Mas não, você faz o futuro para o presente e compromete completamente o seu futuro. Porque diziam os antigos, você tem 8 ou 9 maneiras de morrer. Então, em cada hora você pode estar num dos teus 8 ou 9 futuros possíveis, entendeu? Essas ciências, essas artes divinatórias foram feitas não para você saber o que vai acontecer, e sim para você saber o teu momento presente, qual a melhor maneira de utilizá-lo, porque é nesse presente que nós construímos o futuro. Quando Deus quiser mostrar o futuro... E a ideia do Xing, né? Exatamente. O Xing não é divinatório. Que é um livro que trabalha com as estações, o Xing, né? Então você sabe que certas coisas boas no verão não são boas no inverno, certas coisas que são boas no outono não são boas na primavera. Então, se você dissesse X, você vai fazer um copo e, na verdade, você tiver que fazer uma manteigueira, você vai estar perdida. Você tem que saber adaptar as situações. Então, só para concluir, o Brasil tem grandes possibilidades, se todos nós, em função da nossa lenda pessoal individual, assumirmos a responsabilidade do que nós estamos fazendo. Agora, você acha que isso independe dos nossos governantes? Não entendi. Você não acha que os nossos governantes não estão acompanhando direito a sua Eu lenda acho que os pessoal? nossos governantes, em princípio, Caio, foram eleitos pelos nossos votos. O meu, não. Não, nem o meu. Nem o meu. Mas isso não quer dizer nada, né? Isso não quer dizer nada. Sim, porque... não, eu estou brincando, mas é uma coisa que me preocupa. Se isso não pode prejudicar a evolução do país. Eu acho que de maneira não nenhuma. Pode atrasar. Eu acho que nós, se nós nos convencermos de que aquilo, as pessoas que estão lá foram com o nosso voto, tá? Foi colocado na urna, nós acreditamos num sistema chamado democracia. Vemos através do bom combate, porque isso está sendo ótimo, os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, estão se combatendo, e através desse combate, eles estão se aperfeiçoando muito, os 3. Tá? O executivo está se aperfeiçoando, o legislativo também está se aperfeiçoando, e o judiciário está se aperfeiçoando. Todos estão imbuídos, e você sabe disso que você trabalhou, entende, em campanha política, todos estão imbuídos das suas missões. Só que não existem missões individuais, você trabalha nela, mas o resultado é coletivo. A gente não pode se anular. A gente não pode chamar os nossos governantes. Somos nós o governo, nós o povo. Entendeu? Então, se nós nos dedicarmos a isso, até a nossa força mágica interior é capaz de fazer milagres nesse país. Paulo, eu colocar você no seu trabalho como letrista, teve uma característica, você ser uma pessoa muito irônica, muito contestadora, e o próprio Raul Seixas também tem uma tradição de chamar de rebeldia, né? De se pegar uma época em que estava tudo uma inquietação, uma ebulição muito grande. E hoje, pelo menos a meu ver, parece que as pessoas estão muito contidas, estão muito conformadas e com medo de correr riscos, como dizia o Torquato Neto, né? Se abre jornais, por exemplo, os cadernos de cultura, geralmente são só críticos, querendo vender filmes, querendo vender vídeos, querendo vender livros.
E você não vê ideias, não vê inquietação, não vê coragem das pessoas. O que você acha? Como é que está? Eu acho que está havendo um problema de linguagem, Ademir. Eu acho que ainda não se percebeu a linguagem que nós, o público, estamos falando agora. Então, está havendo um momentâneo problema de linguagem. Da mesma maneira que os Beatles, por exemplo. Os Beatles primeiro foram consumidos pelo público, finalmente foram aceitos pela grande imprensa e aí se impuseram enquanto trabalho. Tá? Nós estamos ainda presos a um sistema de raciocínio intelectual que tem vigorado há 30, 40 anos, que está próximo mais do existencialismo, certo? Que está próximo... Quando eu digo nós, perdão, existem muitas exceções, tá? Mas aí as pessoas dizem assim, a juventude é burra. A juventude não tem nada de burra, hein? A juventude não tem nada de alienada. A juventude abre o jornal desesperadamente, querendo ler alguma coisa e ver e sacar. E geralmente não encontra nada. Ela não encontra porque a linguagem que nós estamos utilizando é uma linguagem falha, antiga. Mas tem que ser assim, esse é o processo. Até que, de repente, ela impõe e nós entendemos o que ela está falando e ela nos faz crescer e nós a fazemos crescer. Mas você não acha, por exemplo, com Raul Seixas, especialmente, todo Caetano Veloso... Era uma fase irônica, Ademir. Então, e hoje você vê, por exemplo, um Cazuza, que é uma das pessoas que está dizendo coisas interessantes, dos que estão aí, um dos mais interessantes, né? Dizer, meus heróis morreram de overdose, uma coisa meio pessimista. Mas isso é interessante, meus heróis morreram de overdose. Todo criador, você sabe disso, ele se sente na responsabilidade de responder tudo. Então eu escrevo 2 livros, vendem 600 mil exemplares. Aí eu sento aqui e tenho que explicar Deus. Você vende 600 mil exemplares e ele disse assim que os críticos querem vender. Por exemplo, vamos pegar uma crítica sobre um seu livro. Diz assim, ele não resiste ao rigor da mais simples análise literária. Quer dizer, é bastante contraditório. Então não é os críticos que querem vender. Como é que você vê isso? São fenômenos que fogem um pouco da mídia. Esse é o crítico querer vender, que tem muito crítico e pouco criador. Mas os críticos falaram mal do livro dele. Olha, vários críticos falaram mal do livro dele. Mas vários falaram bem, né? Vários falaram bem, Paulo, outros falaram mal. Paulo, nós estamos chegando ao fim Já? da maratona. Então, para o seu alívio. Agora, eu vou encerrar... Não, alívio não, foi um prazer. Eu vou encerrar aqui com uma última pergunta do telespectador Paulo Ottoni de Campinas. Ele pergunta o seguinte, por que você está vestindo uma blusa vermelha e o que é que você tem dentro da mão direita que não abre? Acho que é uma pergunta que estava por aqui. Eu tenho dentro da mão direita um terço. A presença do mantra, de você repetir sistematicamente o que você acredita. E por que eu estou vestindo uma blusa vermelha? Acho que essa pergunta não tem maiores explicações, mas já que você vai concluir, eu queria dizer uma coisa. Voltando aos criadores, tudo que eu posso dar é a minha experiência. Eu nunca vou poder compartilhar, nunca, daquilo que eu sei, porque aquilo que eu sei é a comunhão, é o que você sabe, é o que você sabe. Nenhum de nós pode transmitir, nós só podemos passar a nossa experiência. E nós temos que acreditar nos sonhos. Eu acho que o sonho é o ponto inicial, o ponto principal para qualquer pessoa se realizar na vida. Se ela confiar que ela é capaz, se ela confiar que um dia vai receber os direitos que ela merece, entende? Se ela confiar que ela é capaz de sentar num programa com evidentemente, falhas, mas, poxa, com dignidade, sabendo que a verdade liberta, que não adianta mentir, ela vai realizar todos os seus sonhos. Eu acho que todo mundo deve um pouco acrescentar a si mesmo confiança, porque aí sim, com fé e esperança, e confiança e amor, o nosso país não vai ficar sendo o país do futuro, nós vamos realizá-lo já. Em nome da TV Cultura, agradeço muito a presença aqui do mago Paulo Coelho, o escritor, mas eu agora vou chamar você de mago, não é como você prefere? Na ficha do hotel. Dos jornalistas que nos ajudaram aqui na entrevista, dos telespectadores que nos honraram com a sua preferência e as perguntas que nos foram feitas, ao Paulo Caruso, que registrou os melhores momentos do programa, a Ana, a Bernardete e a Cristina, que estiveram aqui trabalhando com o telefone, recebendo os telefonemas, e esperamos contar de novo com a preferência dos telespectadores na próxima segunda-feira, às 9h30 da noite, com mais um programa Roda Viva. Muito obrigado, boa noite.
Roda Viva. Apoio Cultural Corpus.